Então, fala galera, essa daqui vai ser a monitoria de ciclo da ureia para os alunos de Bioquímica Médica 2. E eu dei presencial no dia 17/8 e agora eu estou fazendo a gravada para poder auxiliar nos estudos de vocês. Daí, como sempre, eu trago um cronograma da monitoria e hoje a gente vai começar relembrando a estrutura dos aminoácidos de forma geral, que eu acho que vai ajudar bastante para fazer um raciocínio clínico nos próximos tópicos. E depois a gente vai ver a digestão das proteínas por meio da alimentação, o ciclo da glicosalanina, a síntese e ação da glutamina, o ciclo da ureia em si, e depois duas correlações clínicas, a encefalopatia hepática, que é propriamente correlacionada com o ciclo da ureia, e a fenilcetonúria, que vai estar mais é, relacionada com a digestão de proteínas e com toda essa questão de metabolização dos aminoácidos. Então, relembrando aqui a estrutura geral dos aminoácidos, o que eu acho que é importante a gente lembrar é que um aminoácido ele sempre vai ser formado por um grupo amino, um grupo carboxila, um hidrogênio e um radical. Aqui no radical a gente pode ter qualquer outro tipo de molécula, pode ser até outro hidrogênio, como a gente pode ver aqui no caso da glicina, e a gente também vai ter um carbono no meio dessas moléculas que vai estar ligado a todas elas, né? Ele vai ser quase sempre um carbono anomérico. A única exceção vai ser aqui no caso da glicina, que ao invés de ter 4 ligantes diferentes, a gente vai ter 2 hidrogênios ligados. E por isso a glicina ela não vai ter é, esse arranjo tetraédrico, né, que os outros aminoácidos têm, porque como eles têm 4 ligantes diferentes, isso daqui acaba sendo um carbono anomérico, e o carbono anomérico ele acaba proporcionando o arranjo tetraédrico para a molécula, e aí ela pode ser tanto no arranjo levógeno quanto no arranjo destrógeno, né? O que eu acho importante a gente lembrar também é como que é dividida as partes, né, de um aminoácido. Se a gente dividir o aminoácido aqui, ó, a gente vai ter um grupo amino e a gente, do outro lado, vai ter um esqueleto carbônico, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, principalmente quando a gente estiver vendo o ciclo da alanina-glicose. Se vocês conseguirem fixar bastante isso na cabeça de vocês, que é um raciocínio bem simples, vocês vão ver que o raciocínio para o ciclo da alanina-glicose acaba sendo mais fácil, uma vez que ele é feito de, tipo, de várias reações de síntese e degradação de aminoácidos. Mas falando sobre a digestão das proteínas em si, isso daqui não é tanto bioquímica, é mais uma questão de fisiologia, mas é importante a gente entender como que as proteínas elas vão ser digeridas no nosso corpo, né? Então, quando a gente fala da digestão das proteínas, elas vão acontecer em principalmente dois locais. A gente vai começar no estômago e depois no intestino delgado. Então, falando primeiro sobre como que elas são digeridas no estômago, vai acontecer assim. O alimento, ele vai chegar no estômago, e aí, quando o alimento ele toca, né, a parede do estômago, ocorre a secreção desse hormônio aqui, chamado gastrina. A gastrina, ela vai ter duas principais funções: a liberação do ácido clorídrico, o HCl, e também a liberação do pepsinogênio, que não sei se vocês lembram, né, mas o pepsinogênio é um zimogênio de uma enzima, ou seja, é a forma inativa dessa enzima e ela não vai ter a função dela. Depois ela vai ser ativa e vai ter a função. E como que isso vai acontecer, né? O HCl, que é o ácido clorídrico, ele vai abaixar o pH do ambiente. E fazendo isso, ele vai fazer com que o pepsinogênio seja convertido à pepsina. E aí a pepsina, uma vez convertida, ela já vai conseguir ter ação de degradação das proteínas em aminoácidos. Daí, ok, o bolo alimentar ele vai ser inicialmente digerido aqui no estômago e ele vai cair aqui no duodeno. Quando o alimento ele chega no duodeno, eu espero que todos concordem que o alimento ele vai chegar com um pH ácido. E as enzimas e o ambiente aqui do duodeno, ele não quer ser ácido. Então, o que vai acontecer, né? Para aumentar o pH do ambiente, quando o alimento ele toca as paredes do duodeno, vai ocorrer a secreção desse hormônio aqui, a secretina.
A secretina, por sua vez, ela vai estimular a liberação do bicarbonato pelo pâncreas, né? Lembrando que o pâncreas é um órgão que consegue secretar bicarbonato e enzimas aqui no duodeno, além de hormônios, tá? Na corrente sanguínea. Só que eu quero deixar bem claro que a secretina, ela vai ser secretada pelos enterócitos no duodeno, não pelo pâncreas, tá? Então, uma vez que o alimento ele encosta na parede do duodeno, os enterócitos, que são as células aqui do duodeno, eles vão secretar a secretina na corrente sanguínea, e a secretina ela vai estimular o pâncreas a liberar o bicarbonato, para aumentar o pH do bolo alimentar que está aqui no meio, tá? Daí, ok. Uma vez, né, que o alimento ele tem o seu pH, o bolo alimentar tem o seu pH aumentado, ele vai poder começar a ser digerido. Só que, se vocês prestarem atenção em tudo que eu falei, eu ainda não falei sobre as enzimas que vão agir no bolo alimentar. Então, como que isso acontece? Além da secretina, a colecistocinina, que é outro hormônio que vai ser liberado pelos enterócitos quando o bolo alimentar encosta na parede do duodeno, vai estimular a secreção das enzimas do pâncreas aqui no duodeno, né? E aí, sim, a gente vai conseguir começar a digerir o bolo alimentar. Normalmente, na verdade sempre, né, que a gente estiver falando de uma forma fisiológica, ok? O pâncreas ele vai liberar as enzimas dele na forma de um desimogênio também. Aqui a gente pode dar mais foco para o tripsinogênio. Aí o tripsinogênio, aqui no meio, vai ter os ativadores dele que vai transformar o tripsinogênio em tripsina. Aí sim a gente vai começar a conseguir degradar as proteínas que não foram degradadas aqui no estômago, tá? E aí a gente vai poder absorver essas enzimas para a corrente sanguínea, e aí sim a gente vai poder metabolizar elas por meio do ciclo da ureia e das necessidades do metabolismo do nosso corpo, tá? Aí eu trouxe um caso clínico aqui para vocês que, assim, não está perfeito, mas é só para vocês terem uma ideia de uma possível patologia que pode acontecer com indivíduos. Daí, aqui eu trouxe uma paciente do sexo feminino, com 49 anos, e ela chega no PS com uma queixa de dor abdominal intensa, localizada na parte superior do abdômen e que se irradia para as costas. Ela também está com uma febre moderada e ela está vomitando alimentos não digeridos. Daí, ó, eu trouxe 4 possíveis diagnósticos aqui para vocês, tá? E, assim, eu trouxe pancreatite aguda, cólica menstrual, úlcera causada por Escherichia coli e também pielonefrite. Se a gente for analisar os quadros aqui os sinais, né, e sintomas da paciente que a gente está vendo aqui, a gente vai ver que a gente está falando de um caso de pancreatite aguda, tá? É só para vocês terem uma ideia de como que é um caso de pancreatite aguda, uma vez que a gente está vendo o funcionamento do pâncreas na digestão das proteínas, tá? Isso vai acontecer porque vamos supor que ocorre uma obstrução no canal onde é secretada as enzimas, né, para o duodeno. Se ocorre uma obstrução naquele caminho, o pâncreas não vai conseguir liberar os imogênios ali no duodeno, onde eles seriam ativados, e eles vão ficar presos dentro do pâncreas. Vai acontecer que daí eles vão começar a ser ativados dentro do próprio pâncreas, causando uma autodigestão dele. As enzimas que eram para estar inativas, elas vão ficar inativas e vão começar a digerir o próprio pâncreas, causando esse quadro aqui de dor abdominal, com uma irradiação para as costas, com uma febre moderada, e um vômito de alimentos não digeridos, né? Uma vez que as enzimas não estão agindo nos alimentos, tá? Então, agora, falando propriamente dito do ciclo da glicose e alanina, isso daqui eu sempre gosto de correlacionar com o seguinte: vamos supor que a gente está em um caso assim, a gente está no meio do deserto, então a gente não tem comida. Todo mundo sabe que o nosso corpo ele vai ter que gerar energia a partir de algum lugar, uma vez que a gente não está conseguindo ingerir nada. E aí, vamos supor, a gente já utilizou a nossa reserva de glicogênio, a gente está utilizando as nossas reservas de gordura, mas a gente precisa de glicose. Então, o nosso corpo ele vai degradar as próprias proteínas musculares que a gente tem. Daí, ok.
ele vai gerar aqui, a partir da degradação das proteínas, aminoácidos. E esses aminoácidos, eles vão ser degradados em um esqueleto carbônico e um grupo amino, né? Que nesse caso aqui é a amônia. Daí aqui, no caso da amônia, é um grupo amino livre. E essa imagem aqui do Lehninger, ela quis dar uma abreviada e não trouxe para a gente que aqui nessa reação aqui, ó, tá tendo a junção do grupo amino com um alfa-cetoglutarato, formando o glutamato, tá? Então, geralmente, muita pessoa se confunde nessa parte da imagem, mas só para deixar claro que aqui o Lehninger ele abreviou, mas era para estar entrando um alfa-cetoglutarato aqui, junto com esse grupo amino, e está formando o glutamato, tá? Então, beleza, a gente formou o glutamato. Daí, o glutamato, ele é composto por um grupo amino e também por alfa-cetoglutarato. Se vocês se lembrarem, o alfa-cetoglutarato ele faz parte de um processo de formação de energia muito importante no nosso corpo. E qual que é esse processo? É o ciclo de Krebs. Então, o glutamato, por ele ter um alfa-cetoglutarato, não é interessante para o nosso corpo para que ele vá para a corrente sanguínea para metabolizar esse grupo amino. Então, o que vai acontecer? O piruvato ele vai sofrer, junto com o glutamato, a ação de uma aminotransferase. E aí, o glutamato ele vai transferir o grupo amino dele para o piruvato. Então, o piruvato vai virar alanina, como a gente pode ver aqui, e o glutamato, que acabou de perder o grupo amino dele, vai virar alfa-cetoglutarato. E aí, o alfa-cetoglutarato ele vai permanecer dentro da célula muscular para continuar no ciclo de Krebs, e a alanina ela vai poder ir para a corrente sanguínea. Daí, uma pessoa na monitoria presencial tinha me perguntado, tá, mas o piruvato ele não faria parte também de um processo energético? Faria, mas a gente vai ver o porquê que, no final, não vai causar prejuízo para o nosso corpo, né? Então, ok, a alanina, ela já foi para o sangue, e aí ela vai para o fígado. No fígado vai acontecer o processo oposto. No fígado, a alanina vai transferir o grupo amino dela para o alfa-cetoglutarato, gerando o glutamato. E a alanina, que perdeu o grupo amino dela, vai voltar a ser piruvato. Se todo mundo lembrar, o piruvato ele faz parte de um processo bem importante do nosso corpo, é um dos principais, putz, fugiu a palavra, não é preceptor. Uma das, vou usar uma palavra bem leiga, mas é um dos principais, uma das principais matérias-primas, né, para formar glicose aqui por meio da gliconeogênese. Então, o piruvato ele vai formar glicose por meio da gliconeogênese, e aí a glicose ela vai para o sangue e pode voltar para o músculo, gerando energia a partir do processo da glicólise, e aí a gente vai poder formar o piruvato de novo, formando esse ciclo, que aí a gente degrada e vai acontecer tudo de novo. Daí o glutamato, que eu circulei aqui, ele vai poder ir para o ciclo da ureia, que acontece no fígado, e gerar ureia, tá? E aqui, ó, a gente também é importante entender como que é a síntese e a função da glutamina no nosso corpo, né? Eu vou usar outra cor. Essa daqui tá melhor. Então, a gente pode entender melhor a síntese e a função da glutamina no nosso corpo. Então, só para deixar claro, a glutamina é basicamente um glutamato que, ao invés de carregar somente um grupo amino, vai carregar dois. Então, é basicamente essa forma que eu coloquei aqui para vocês. Glutamato mais um grupo amino. E aí, ela vai ser formada para facilitar e otimizar o transporte dos grupos amino no nosso corpo, uma vez que eles são tóxicos para a gente, eles podem causar encefalopatia hepática, e a glutamina consegue carregar eles de uma forma que não seja tóxica para a gente, tá? E para a gente formar a glutamina, a gente depende dessa enzima aqui, que é a glutamina sintase, e a gente vai precisar de ATP para formar essa molécula, tá? Então, a glutamina ela tem uma função muito importante no nosso corpo, que é diferente do glutamato. Por quê? Porque a glutamina ela tem a capacidade de liberar um dos grupos aminos que ela carrega, né? Lembrando que ela carrega dois, então ela consegue liberar um deles no rim, tá? E aí ela vai liberar diretamente amônia no rim. Ela não vai liberar a ureia, tá? Então ela vai liberar
um grupamino no rim, e aí ela volta a ser glutamato na corrente sanguínea, tá? Então, ela não, só para deixar claro nessa parte, ela não, é, ela não libera esse grupamino na forma de ureia, ela libera diretamente o grupamino, tá? Sem nenhuma alteração, ou seja, vai a amônia na urina mesmo. E aí, depois que ela libera esse grupamino, ela volta a ser glutamato. Lembrando que o glutamato tem um grupamino nele, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre o ciclo da ureia. O ciclo da ureia, gente, eu acho que o mais importante é essa questão do raciocínio, tá? Não precisa ficar, a princípio, né, não precisa ficar decorando todos os compostos, mas eu dou muito a dica de ficar olhando essa imagem, ficar lendo ela para a gente conseguir fixar bem ela, tá? Só que, assim, não vai ser necessário memorizar todos os compostos aqui do nosso ciclo da ureia. Só que vão ter moléculas que vão ser mais importantes que as outras, né? E aí, o ciclo da ureia vai ser um processo que vai acontecer em dois locais da nossa célula. Ele vai se iniciar aqui na mitocôndria e depois ele vai continuar no citosol da célula, depois entrando de novo na mitocôndria e formando um ciclo, tá? Então, vamos ver como que ele começa. Ele pode começar tanto pelo glutamato quanto pela glutamina, né? Então, vamos supor, a glutamina ela vai lá na mitocôndria e aí ela libera um grupamino para começar o ciclo da ureia. Daí vai sobrar um glutamato e um grupamino, né? Como a gente pode ver aqui, ó, liberou o grupamino aqui, e aí a gente vai ter mais um glutamato aqui. Daí tá. O grupamino, ele vai ser processado, mas vamos começar aqui pelo glutamato, tá? Vamos supor que esse grupamino ele já está sendo metabolizado, mas eu vou querer contar a história a partir do glutamato. Daí tá. O glutamato, ele vai liberar o grupamino dele e vai liberar um alfa-cetoglutarato aqui, e ele vai liberar o grupamino dele, e o grupamino ele vai sofrer uma reação com uma molécula de bicarbonato. E esse bicarbonato, ele vem da onde, né? Ele vem lá do CO2 que ocorre na respiração, na cadeia respiratória da mitocôndria, tá? Então, já está tudo aqui no meio, daí a gente utiliza o bicarbonato de lá e a gente, a partir dessa reação do bicarbonato com o grupamino, né, com a amônia, a gente vai formar o carbamyl fosfato. Essa reação aqui é sintetizada pela CPS1, né, que é carbamyl fosfato 1, e essa daqui é uma enzima alostérica que a gente vai ver com alguns detalhes de regulação dela daqui a pouco, tá? Daí o carbamyl fosfato, ele vai reagir com a ornitina e a gente vai formar a citrulina. A citrulina ela é importante por quê? Porque ela tem a capacidade de sair da mitocôndria. E aí ela vai lá para o citosol, continuando o ciclo da ureia. Daí, ok, vai acontecendo as reações aqui e a gente vai formar aspartato, arginina... Não, a gente vai formar o arginino succinato, né? Entrando um aspartato aqui. E aí o arginino succinato é outra molécula que eu diria que é importante. E por quê, né? Porque o arginino succinato, ele vai... o arginino succinato, ele vai ser degradado em arginina, que vai continuar no ciclo da ureia, e o fumarato, que a gente vai ver que vai ser bem importante, porque ele vai fazer a conexão do ciclo da ureia com o ciclo de Krebs, formando a bicicleta de Krebs. E aí a arginina, ela vai sofrer uma reação de hidrólise e vai formar ureia e ornitina. Aí a ornitina, ela consegue entrar de novo na mitocôndria e vai formar o ciclo, né? Vai reagir com carbamyl fosfato de novo e vai formar o ciclo, tá? É basicamente isso sobre o ciclo da ureia. E o ciclo da ureia, vamos falar um pouquinho sobre a regulação dele, vai ser regulado por principalmente 4 enzimas, mas a principal eu diria que é a CPS1, tá? Por quê? Porque vamos supor que ocorre um acúmulo, né, aqui uma enzima deixa de funcionar aqui no ciclo da ureia, e aí começa a acumular arginina. A arginina, quando ela começa a acumular, ela vai estimular essa enzima aqui, ó, a N-acetilglutamato sintase. A N-acetilglutamato sintase, como o nome diz, ela vai sintetizar N-acetilglutamato. Então, a arginina estimula essa reação aqui a acontecer. E o N-acetilglutamato, ele vai ter uma função importante para estimular, alostericamente, a carbamyl fosfato 1, né?
desculpa, carbamoil-fosfato sintetase 1, que é a CPS1. E aí, por que isso daqui é importante, né? Porque se vocês forem parar para perceber, essa reação aqui, o que ela vai estar estimulando? Ela não vai estar estimulando o ciclo da ureia a ir para frente, porque vamos supor que essa enzima aqui, ó, que está sobrecarregada, né? A enzima que ajuda na reação 4. Vamos supor que ela que está sobrecarregada. Estimulando a carbamoil-fosfato sintetase 1, o ciclo ele não vai mais para frente. Só que o que ele vai fazer? Ele vai tirar a amônia da circulação. E a amônia da circulação, ela é tóxica para a gente, né? Então, o nosso corpo vai tentar tirar ela o máximo possível para deixar o nosso corpo menos exposto a substâncias tóxicas, que nem a amônia, né? Então, foi uma forma do nosso corpo de diminuir essa toxicidade. Só lembrando para vocês, tem outras 4 enzimas, né, que regulam o processo, mas eu acho que o importante mesmo, para a gente entender o raciocínio, é com a CPS1, tá? E aí, falando rapidinho sobre a bicicleta de Krebs, ela é basicamente uma conexão do ciclo da ureia com o ciclo de Krebs, né? E aí, onde que vai acontecer essa conexão? É justamente aqui no arginino succinato que eu tinha falado para vocês antes, né? Porque o arginino succinato, ele vai ser degradado em arginina e fumarato, né? E aí o fumarato, ele vai ter a capacidade de formar malato, de novo aqui, e o malato, ele entra na mitocôndria e entra no ciclo de Krebs, tá? Formando tudo isso daqui de novo. Daí vai formar oxalacetato, e o oxalacetato pode formar aspartato. O aspartato, ele reage formando arginino succinato, e o arginino succinato é degradado em arginina, que continua no ciclo da ureia, e fumarato, que daí o fumarato é transformado em malato e consegue entrar no ciclo de Krebs para formar a bicicleta de Krebs, tá? Então, falando aqui sobre a encefalopatia hepática, a encefalopatia hepática, ela é uma doença que vai acontecer o acúmulo de amônia no corpo do indivíduo, e o diagnóstico, ele geralmente é feito em bebês, tá? Porque os bebês, eles logo no início da vida, eles já vão ter uma deficiência, né, de alguma enzima do ciclo da ureia, que é basicamente como acontece a encefalopatia hepática. E aí, como eles descobrem, né, logo no início, a gente já vai ver a sintomatologia em bebês, tá? E como que isso vai acontecer? Vai acontecer, como eu tinha escrito aqui, uma deficiência de alguma enzima do ciclo da ureia. Então, os compostos aqui do ciclo da ureia, eles vão ir se acumulando e aí vai acabar acumulando amônia. A amônia, uma vez que ela se acumula na corrente sanguínea, ela vai se acumulando e ela vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica. E a barreira hematoencefálica, a gente sabe que ela é muito seletiva, né, para as substâncias que conseguem passar. Mas a amônia, ela consegue passar porque ela não tem carga. E aí, a amônia, ela passa a barreira hematoencefálica, ela passa a membrana dos neurônios, e aí, dentro dos neurônios, ela pode ser convertida a glutamato ou glutamina. Mas por que isso é importante nos neurônios? Porque se vocês forem ver, essas duas moléculas aqui, elas também são neurotransmissores. Então, vamos supor, começa a acumular o glutamato, né? A amônia começa a reagir com alfa-cetoglutarato e começa a reagir formando o glutamato. O glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório. Então, o bebê ele até pode começar tendo esse quadro de encefalopatia hepática com convulsões. Daí, beleza. O glutamato vai se acumulando e ele vai estimular, por ele ir se acumulando, ele vai desviar as reações para formar a glutamina. E a glutamina é um neurotransmissor inibitório, né? Não é um neurotransmissor inibitório, falei errado, mas a glutamina ela vai estimular a síntese de GABA, que esse sim é um neurotransmissor inibitório. E aí, como é um neurotransmissor inibitório, vai começar a acontecer um rebaixamento do nível de consciência, né, no bebê. E é muito importante também a gente saber, eu acho que eu não escrevi aqui, mas que um dos sinais que o bebê vai ter é de icterícia, né? Ele vai ficar
amarelado. Então, vão ter vários sinais que a gente vai poder ver, tipo como convulsões, rebaixamento do nível de consciência e icterícia, né, em um bebê, para desconfiar de uma encefalopatia hepática. Outra coisa que é comum é acontecer o edema cerebral. Só que o edema cerebral ele vai acontecer por quê? Porque a amônia vai entrando na barreira vai passando a barreira hematoencefálica e aí ela vai aumentando a concentração ali no cérebro, né, do bebê. Aumentando a concentração ali no cérebro do bebê, o que a amônia vai puxar junto com ela? Vai puxar água. E aí a água ela vai entrando junto com a amônia e a gente sabe que o cérebro ele fica dentro do crânio, né? Dentro da calota craniana. E aí a calota craniana ela não consegue se expandir tanto como os outros tecidos e o cérebro vai começar a ser espremido contra as próprias paredes do crânio. E isso vai causar um edema cerebral que também pode cursar com um rebaixamento do nível de consciência, tá? Sobre a encefalopatia hepática, eu acredito que isso seja o mais importante para a gente agora. E eu vou falar um pouquinho também sobre a fenilcetonúria, né? Uma vez que ela está relacionada com o metabolismo dos aminoácidos, tá? Então, o que é a fenilcetonúria? A fenilcetonúria é basicamente uma deficiência dessa enzima aqui chamada fenilalanina hidroxilase. E aí, quando a gente tem a deficiência dessa enzima, o que acontece, né? O corpo do indivíduo ele não vai ser capaz de metabolizar a fenilalanina e ela vai se acumular no organismo do indivíduo, né? É outra doença que a gente descobre logo cedo, quando o bebê é recém-nato, que a gente consegue fazer o diagnóstico da fenilcetonúria por meio do teste do pezinho, tá? E qual que é o problema de acumular tanta fenilalanina? É porque, assim, a fenilalanina, ela vai começar a seguir outra via metabólica, formando fenilpiruvato, e vai acumular, basicamente, essas duas substâncias, tá? Falando de uma forma bem ampla. E acumulando essas duas substâncias, a gente vai começar a, a fazer com que elas entrem, né? A fenilalanina e os metabólitos dela entrem lá no, tipo, no metabolismo do cérebro, né? Porque um bebê ele acabou de nascer, ele precisa de aminoácido para desenvolver os seus órgãos, né? De forma geral, e o cérebro é um deles. E aí a fenilalanina, se ela começa a se acumular muito, só ela vai entrar e os outros aminoácidos que o bebê precisaria para desenvolver o cérebro não conseguiriam entrar. E isso vai ser um problema, por quê? Porque daí o cérebro não vai ter substrato para se desenvolver, só vai ter fenilalanina. E aí, com o passar do tempo, o, o bebê não vai conseguir desenvolver o cérebro dele, e aí ele pode desenvolver com um, um cérebro não desenvolvido, né? Ele vai acabar não conseguindo desenvolver seu cérebro, e o cérebro ele não consegue se desenvolver mais tarde na vida, né? Então, ele vai cursar com... esqueci a palavra. Então, o bebê ele vai acabar cursando com um déficit cognitivo, né? Por essa ausência da, do desenvolvimento do encéfalo. E como que a gente pode tratar isso, né? É básico, mas é muito difícil, que é por meio da dieta, né? A gente vai ter que fazer um controle bem rigoroso da dieta do indivíduo, diminuindo ao máximo ou tirando essa molécula da dieta. E fontes comuns de fenilalanina que a gente vê no nosso dia a dia é, por exemplo, alimentos que tem aspartame, que é um adoçante, né? Que vai ter fenilalanina, e aí o aspartame ele pode agravar o caso aqui da fenilcetonúria. Caseína, ovos, comidas com soja. Então, tipo, a gente teria que fazer um controle muito rigoroso aqui da dieta do bebê, mas é para ele não ter esses problemas, tá? Gente, só uma coisa que eu esqueci de comentar aqui com vocês é que, assim, ó, mais um dos sinais que pode acontecer no ciclo da ureia, que a gente pode encontrar uma encefalopatia hepática, né, mais um sinal laboratorial, no caso, de encefalopatia hepática, é que, assim, quando começa a acumular o carbamoil fosfato, ele pode seguir outra via metabólica, que não está escrita aqui, e formar orotato, tá?
O orotato, ele vai acabar sendo excretado na urina, então a gente vai conseguir determinar por exames de urina a presença dele, que daí é mais um indicador de encefalopatia hepática. Só para contextualizar, o orotato normalmente faz parte ele é feito por meio do metabolismo das pirimidinas, tá? E aí, das purinas, falei errado, desculpa. E aí, quando ele começa a acumular, quando o carbamoil-fosfato começa a acumular, ele acaba gerando orotato também. Então, ele vai aparecer aumentado na urina, tá, gente? Então, é basicamente isso. Já falei tudo aqui sobre fenilcetonúria. Se alguém tiver alguma dúvida, tem o meu número no começo do slide. Eu também estou no grupo da monitoria, então podem me chamar sempre que precisarem, tá? Bons estudos aí e é isso. Estou à disposição. Valeu, gente.